Então, boa noite. Hoje é o nosso segundo encontro virtual, né, síncrono dessa disciplina, que é a disciplina Educação à Distância, Tecnologias de Informação e Comunicação. Para quem não participou do primeiro encontro, eu sou a professora Juliana. Ontem também tivemos um encontro, né, para esclarecimento de dúvidas. Várias demandas foram apresentadas. Foi um encontro ótimo ontem, bem interessante, né, de ouvir vocês. Nesse sentido, eu entendi que foi bem produtivo. Agradeço aí a participação dos intérpretes, né? Hoje é Isaac e Natália que estarão conosco. Muito obrigada. Aqui nós temos agora, neste momento, deixa eu ver quantos participantes. 40 participantes. Vocês podem abrir a câmera, podem abrir o microfone, se quiserem falar, sinalizar, fiquem bem à vontade. Por favor. Então, na aula passada, na primeira aula, que inclusive ela ficou gravada, e está lá no canal do YouTube, eu trouxe alguns slides, algumas discussões, e hoje eu vou continuar. Eu parei as discussões na aula passada falando do conceito de tecnologia, porque essa disciplina, ela trabalha, né, o conceito de educação à distância, que aí eu falei um pouco na aula passada, o conceito de tecnologia, que eu também falei um pouco na aula passada, vou continuar hoje. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os docentes, né, os atores, quem trabalha na EAD. Eu preparei uma dinâmica para a gente fazer aqui na aula virtual. Espero que dê certo. Estava até testando o link aqui quando eu entrei. Então, preparei uma dinâmica para a gente também. E, assim, estou muito à disposição, né? Eu já falei isso em todos os nossos encontros virtuais. Podem mandar mensagem pelo Moodle, pode mandar e-mail, pode conversar comigo pelo Teams. E aí é um prazer ser professora desse curso pioneiro, curso à distância, letras libras, em universidade pública, é o primeiro na região sudeste, em nível de graduação. Então, um curso que vai fazer muita diferença na nossa sociedade, que abre o nosso olhar, a nossa mente. Então, vamos ficar felizes, né, por estarmos nesse curso. Todos nós, né, envolvidos no curso, do lado da tela, do outro lado da tela, no financiamento, na organização da plataforma, na docência, na discência, na interpretação. Vamos ficar muito felizes porque estamos fazendo diferença no nosso estado e no nosso país com esse curso, tenho certeza. Então é isso, eu quero começar falando da minha satisfação em ser professora nesse curso. E eu tenho certeza da satisfação de vocês em serem alunos desse curso. Eu vou projetar um PowerPoint. Eu vou colocar a tela inteira. Eu tive umas dificuldades na aula passada, porque às vezes o PowerPoint não mudava os slides. Aí eu vou fazer um teste aqui. Essa é a capa inicial. E agora eu mudei para um slide que tem uma foto minha. Só para vocês me dizerem se os slides estão passando. Alguém pode abrir o microfone e falar para mim? Para mim está passando. Então tá ótimo. Porque na aula passada, depois de um tempão, alguém falou que não estava passando.
Então, é continuação dos slides da aula passada. Então, eu vou falar um pouco, aí eu vou parar os slides, aí vocês comentam, depois eu falo um pouco, a gente vai dialogando. Mas a qualquer momento, vocês podem abrir o microfone e falar. Ou abrir a câmera e sinalizar que o intérprete está aqui conosco para uma melhor comunicação entre todos. Então, eu falei na aula passada, né, dos conceitos de tecnologia, né? Comecei a falar um pouco. Então, eu vou continuar a partir disso, relembrando um pouco da aula passada, que eu trouxe conceito de tecnologia. Então, tudo que é extensão do ser humano, nós podemos falar que é uma tecnologia. Então, os gestos, os meios de comunicação, a fala, as ferramentas, a caneta, uma mesa, né? Você vê uma árvore e transforma ela numa mesa, é uma tecnologia. E aí nós temos as tecnologias digitais, né? Que estão relacionadas com os microchips, os chips, os computadores, a internet, a inteligência artificial. Então, hoje a gente divide, né, em tecnologias analógicas e tecnologias digitais. Mas tudo que é extensão do homem, né, quando o homem fez uma ferramenta trabalhando um pedaço de madeira, ele estava criando uma tecnologia. Quando ele desenvolveu a língua de sinais, criou uma tecnologia. Desenvolveu a linguagem, qualquer linguagem, criou uma tecnologia. Então, a tecnologia, ela é uma extensão do homem, e é muito interessante que ela é uma extensão do homem ser humano. Porque a gente tem comunidades de animais, por exemplo, abelhas, né? Uma colmeia é super organizada. Cada um tem sua função na colmeia. Tem, inclusive, o alimento, né, que a rainha come é diferente dos demais alimentos. Então, há todo um desenvolvimento ali, né? Mas sempre é assim, né? Não há um registro de evolução das abelhas. Elas fazem o mesmo trabalho repetitivo, né? Por séculos e séculos. É bem interessante a organização, né, de uma colmeia, mas é sempre a mesma coisa, né? Século por século. Com o ser humano, não. Com o ser humano, a tecnologia se desenvolve, né? Se transforma, cria-se novas tecnologias. Então, se antes eu tratava a terra de um jeito, plantava e colhia, hoje é totalmente diferente. Eu trato a terra de outra forma, eu planto de outra forma, eu colho de outra forma, eu distribuo esse alimento de outra forma. Se antes eu me comunicava de uma forma, hoje a gente se comunica de diversas formas diferentes. Então, quando a gente pensa em homem, ser humano, tecnologia, há essa evolução e cada vez mais rápida. Então, tecnologia, né, vem do latim, tecne, técnica, ofício, né, logia, que significa estudo. Então, tecnologia é um produto da ciência e da engenharia. E envolve muitos métodos, muitas técnicas, muitas ciências, muita transformação. E aí é para o bem e para o mal, né, a tecnologia. Porque há avanços positivos, há avanços não tão positivos, há medo do novo, há medo da transformação. A gente hoje, chega para nós a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela existe, ela nasceu junto com a internet, lá em 1940, 1950, mas ela só é disseminada nos últimos anos, né? É bem recente a disseminação da inteligência artificial. Então, para a gente é novo, né? A inteligência artificial chegar na palma da nossa mão, chegar na nossa casa, é algo novo. E aí dá um pouco de medo, né? Você vê em algumas reportagens, nem os robôs humanoides, nem robôs que se parecem com humanos, têm movimento como humano, pegam coisas.
às vezes dá um pouco de medo diante da incerteza do que vai acontecer. E isso tudo faz parte de uma cultura, né? Que a gente chama de cultura digital. Então, a cultura do ser humano hoje está muito imersa, envolvida na cultura digital. O que eu falei também na aula passada é que a gente tem algumas coisas, a gente vai para o senso comum e precisamos repensar, né? Por exemplo, nativos digitais e imigrantes digitais. É algo a repensar, porque o nativo digital é o algoritmo, né? Ele que nasce lá no meio digital. Nós, seres humanos, vai depender. Eu posso ter um adulto hoje de 50 anos que domina muito a tecnologia, que programa, que escreve algoritmos, ou que constrói aparelhos super tecnológicos. E eu posso ter alguém que nasceu já no século XXI, mas nasceu numa região no campo, que não trabalha com tecnologia digital e não tem nenhuma familiaridade, né, com tecnologia digital. Então, isso da data de nascimento, ter relação com tecnologia digital, isso é muito relativo. Então, depende de o meio que eu nasci, com quem eu convivo, o que eu busquei. Então, por exemplo, minha mãe está aqui do meu lado, inclusive tossindo, né? Vocês vão ouvir algumas vezes, em um tablet, com 79 anos. Meu pai tem a mesma idade, não gosta de ter nada digital, celular, computador, nada, tem aversão total. Então, isso depende muito. Uma criança nascer hoje, em 2024, num campo, numa região onde não tem acesso à internet, não tem muita tecnologia, ela não vai ter acesso nenhum. Uma criança que nasce no meio digital hoje, ela vai ter realmente mais facilidade, né? Porque ela já nasceu nessa cultura digital. Então, só para a gente desmistificar um pouco em relação à data de nascimento e a relação com a cultura digital. Qualquer coisa, depois eu vou mudar de lugar aqui. E aí... Só um minutinho. Acho que eu vou ter que mudar aqui. Estou voltando. Então, é isso, assim. Só para relembrar um pouco a aula passada, que eu falei desses conceitos sobre tecnologia. Então, hoje a gente trabalha também o conceito de cultura digital, que são todas as nossas relações com a tecnologia digital. E ela acontece das mais variadas formas, dependendo do contexto que a gente nasce, que a gente vive, que a gente trabalha, estudamos. O contexto vai influenciar nessa cultura digital. E não a data, o ano que nós nascemos. Esse é o conceito que eu trago para vocês. Tem autores que trazem outros conceitos, né? E não quer dizer que um está mais certo ou mais errado, não. É importante a gente dizer de onde a gente fala. E aí eu estou falando desse lugar que não baseia a cultura digital com datas, mas sim com contexto. E aí eu expliquei um pouco por que eu defendo essa ideia.
Um outro conceito que nós trabalhamos é o letramento digital. O que é o letramento digital? Hoje nós trabalhamos muito com o conceito letramento, que é a forma como lemos o mundo. Então, às vezes a pessoa não é alfabetizada, mas ela é letrada. Ela tem uma leitura de mundo, então ela é letrada. E antes da gente ser alfabetizado, nós já somos letrados, de acordo com o local que a gente nasce. Então, a gente fala de letramento racial, fala de letramento digital, letramento em avaliação. Então, o letramento é o entendimento do contexto sobre determinado assunto. E aí é muito importante os diversos letramentos, né? O letramento hoje é uma palavra que usamos no plural, né? São letramentos, porque precisamos abrir a nossa mente, né? Entender os diversos conceitos, contextos e letrar em relação a esses conceitos. Aqui eu trago a questão do letramento digital, que são as linguagens midiáticas, a apropriação da tecnologia, a cultura digital. Então, uma pessoa, né? Ela não tem tanta afinidade com tecnologia. Mas aí ela precisa usar um caixa eletrônico para receber seu salário. Aí ela vai começar o letramento digital dela por meio do caixa eletrônico. Aí depois ela aprende a pagar uma conta de água usando o aplicativo no celular. Aí ela está se letrando digitalmente. Aí ela começa a se comunicar pelo WhatsApp, mais um letramento digital. Aí começa a fazer um curso à distância, né? Exige mais letramento digital. Vai fazer um curso e depois vai trabalhar com tecnologia, mais letramento digital. Então, o letramento digital é esse entendimento da tecnologia. E aí ele passa por passos, né? A gente começa com pouco conhecimento, e aí, se você está imerso nisso, você vai adquirindo mais conhecimento sobre esse letramento digital. Ana, Oi. só para retornar, porque você tinha falado acho que era uma expressão sobre o que é letramento, só letramento, sem ser digital. Eu não consegui anotar na hora, achei super interessante. Você falou que letramento isso que eu não Letramento consegui pegar. É o entendimento dos diversos contextos. Ah, A palavra surge junto com a alfabetização, né? Tem um texto da professora Magda Soares que ela vai explicar isso. Posso até trazer o conceito dela aqui daqui a pouco, que eu tenho o texto dela aqui. Então, primeiro, se falava-se muito em alfabetização, né? Alfabetização que era aprender o alfabeto, aprender a ler e escrever. Com a evolução dos processos educativos, da pedagogia, das licenciaturas, nós fomos entendendo que a alfabetização não era suficiente. Você saber ler e escrever, decifrar o alfabeto, não é suficiente. Muito mais do que saber ler e escrever, Só um minutinho, eu não estou vendo o intérprete. Ela está aí, Natália. Não está aparecendo para mim, não, mas vocês estão vendo, né? Vamos. Então tá ótimo. Está falando que ler e escrever não era suficiente. Então começou-se uma discussão sobre letramento, que era entender o contexto social. Porque ler e escrever é básico, né? Você saber ler e escrever. Agora, você saber interpretar esse conceito, você saber ler uma placa, você saber ler uma sinalização, você ver uma imagem, interpretar, você ler um texto, interpretar, aí é uma evolução da alfabetização, que aí já passamos para o letramento, né? Que é saber o contexto. E em qual contexto está aquela placa? Quem escreveu aquele texto? Qual que é a fonte desse jornal? Tudo isso aí faz parte do nosso letramento, que nasce
na área da educação. Mas aí vão surgindo vários contextos de letramento. Letramento racial, né? Muito importante a gente entender as questões raciais, a nossa história, a história do nosso país, a ancestralidade de cada um. Então, letramento racial trabalha vários conceitos, né? Eu não sei falar detalhadamente aqui para vocês. Mas tá ótimo, era essa a minha dúvida. Até agradeço, eu não queria atrapalhar você, interromper, não, mas eu acho que eu entendi. Inclusive a ideia da linguagem não ser a fala, né? Então tem essa diferença, essa evolução. Então, letramento, e aí agora há várias modalidades de letramentos e vai continuar sempre Isso, evoluindo, né? E existindo mais coisas no isso. futuro. E aí vão surgindo novos letramentos de acordo com a evolução da humanidade, com a necessidade. Então, Muito legal. letramentos no plural. Aqui tem o conceito da Magda Soares. Letramento é um fenômeno plural, historicamente e contemporaneamente. Diferentes letramentos no nosso tempo. Então, hoje, a gente trabalha com letramentos no plural. E é isso, tem a ver com a nossa história, com o contexto, com a evolução. E aí, dentro do letramento digital, né, que é o tema da nossa disciplina, as modificações, né, cultura do papel, cultura da tela, modifica o nosso espaço de escrita. Tecnologias tipográficas, tecnologias digitais, modifica os meios, as mídias e as formas de acesso. Hipertexto, né? Texto móvel. Quem aqui que nunca se perdeu? Começou a ler um texto, aí tinha um link, aí clicou, aí foi para outro link, aí clicou, aí quando você vê tem 10 abas abertas no seu computador e você já perdeu o primeiro texto que você estava lendo. Então, até a nossa organização mental modifica na cultura do papel e na cultura da tela, na cultura do hipertexto, que nem quer esse texto móvel. Então, a nossa organização mental se modifica diante do hipertexto, por exemplo. Mais uma definição aqui, mas é de educação à distância, né? Também ainda relembrando a aula passada, que eu trouxe outros conceitos, esse aqui para acrescentar. É um modelo educativo que pode ser organizado de modo a possibilitar ao aluno fazer a reconstrução do conhecimento, através de sua própria experiência. Ela acontece mediante a separação física entre os atores do processo de aprendizagem, porém estabelecendo uma relação de comunicação e aprendizagem multidirecional. Então, nós estamos separados, né, em relação ao espaço, mas estamos juntos agora em relação ao tempo. Estamos ao mesmo tempo, eu estou falando, vocês estão ouvindo, vocês falam, eu ouço a mesma coisa. E aí tem a educação à distância assíncrona, né, que é em tempos diferentes. Você escreve lá no fórum de manhã, seu colega lê à tarde, o tutor lê à noite. Então, a comunicação é em espaço diferente, porque cada um está na sua casa, e também em tempos diferentes. Então, tem diversas possibilidades aí da educação à distância. Então, assim, em meio a esse emaranhado de tantas possibilidades, né, é preciso muitas coisas, né? É preciso organização. Eu falei isso na aula passada da disciplina, falei ontem, vou falar de novo. É preciso muita organização para estudar à distância. O aluno é gestor do seu tempo. Ser gestor do seu tempo não é simples. Porque uma coisa é você ter aula presencial todo dia às 19 horas. Então, todo mundo sabe, o pessoal do seu trabalho sabe que às 18h30 você já está saindo. O pessoal da sua casa sabe que 18h30 você já não está mais em casa, porque você tem que chegar na aula às 19 horas. Ou 18 horas você já não está mais em casa, porque você tem que chegar na aula às 19 horas. E você só vai retornar para casa às 22 ou às 23. Então, você tem aquele tempo que todo mundo sabe que você está estudando.
e você se arruma, troca de roupa, pega seu material e vai, né, para a aula. Na educação à distância, se você não organiza, você precisa organizar um espaço de estudo, um tempo de estudo semanal, precisa falar para todo mundo. Ó, eu estou aqui sentado, mas é que eu estou estudando, estou fazendo a minha aula. Tem que conversar em casa, no trabalho. Precisa de uma organização, de tempo, de espaço, de material. Eu falei que é importante, né? Vocês abrirem um documento no Word ou ter um caderno para fazer anotações, né? De datas, de disciplina, nome dos professores, dos tutores. É preciso, né, entender que há possibilidades e limites. Então, algumas coisas funcionam melhor no presencial, outras no à distância. Educação à distância chega, às vezes, em lugares que o presencial não chega. Mas aí tem as limitações, porque você estuda sozinho, né, um estudo solitário, aí você tem uma dúvida, não tem ninguém para perguntar. Então, tem os limites. Precisa de formação docente. O professor da educação à distância é diferente do professor do ensino fundamental, né? Porque a comunicação é muito escrita. Escrever não é fácil, porque quando a gente conversa, eu falo, aí você pergunta, né? Não entendi, eu repito. Às vezes você fala de um jeito assim, ríspido, aí você volta atrás, ai, desculpa, não era assim que eu queria falar. Aí a escrita, a comunicação escrita, às vezes a gente tem dificuldades e tem má interpretação. Você escreve algo achando que o leitor vai ler e vai entender, mas o leitor não entende, ou ele entende outra coisa, e às vezes ele não fala o que ele entendeu, aí você pensa que ele entendeu, aí ele não entendeu. Então, precisa de formação docente para trabalhar com educação à distância, precisa de acesso, que não é barato, né? Os equipamentos são caros, a internet é cara. Então, precisa de acesso, precisa de equipamento e internet. Rede, né? Precisa de equipamento e rede. Precisa de acesso para funcionar. Isso envolve inclusão também. Inclusão é um conceito muito amplo, né? Precisa de inclusão. A gente precisa se letrar digitalmente, né? Eu estou me letrando todos os dias, vocês também. Precisa de organização, mais uma vez. Já vou encerrar aqui a primeira parte, que eu quero ouvir vocês. Então, assim, a gente tem que pensar, aqui uma fala da Coscarelli, né, de 2011, nós, né, educadores, né, vocês no curso de licenciatura, ou já são educadores, professores, ou serão, e educador de uma forma ou de outra, nós todos somos, né, o tempo todo. Então, é preciso que a educação seja compreendida como um processo de construção de saber, percebido como útil e aplicável pelos alunos, e não como uma realidade à parte. Então, eu trouxe esse conceito aqui para nós pensarmos que esse curso, que essa educação, que a licenciatura em Letras Libras, precisa ser interessante para vocês, precisa fazer diferença na nossa sociedade, que todo conhecimento que vocês adquirem aqui seja aplicado. Então, é um conceito de aprendizagem significativa, que vocês realmente consigam dedicar um tempo para o estudo, que vocês realmente aprendam e que realmente depois façam diferença nos lugares que vocês convivem. Aí eu vou fazer uma dinâmica daqui a pouco, mas aí eu vou parar a apresentação antes da gente começar essa dinâmica. Para eu também ouvir um pouquinho vocês, o que vocês entenderam desses conceitos que eu trouxe, né? De educação à distância, de tecnologia, como que é isso no dia a dia de vocês, como está sendo, né? Esse curso à distância. Tem gente que já está um mês no curso, tem gente que está uma semana,
porque fez matrícula mais recentemente. Queria ouvir um pouco aí a turma, para eu também não ficar falando 2 horas, que seja uma aula mais dialogada. Vou abrir o chat aqui, porque eu ainda não olhei o chat. Está aqui hoje, Polo Poços de Caldas. Vou ler a mensagem aqui da Esther. Boa noite, professora. Consegui entrar somente agora. E gostaria de saber se algum colega já perguntou a você sobre o prazo de uma das tarefas. Eu vou entrar aqui no Moodle para a gente falar de todas as tarefas, que é a atividade 1. Eu vou ver aqui as datas, pode ser. Mas, de qualquer maneira, eu vou estender todas até 31 de dezembro. E aí, essa extensão, eu tenho que fazer atividade por atividade, polo por polo. Eu peço só um pouquinho de paciência, mas eu vou estender todas até 31 de dezembro. Eu vou começar a estender hoje, aí eu vou atividade por atividade, polo por polo, mas eu vou estender até 31 de dezembro a entrega de todas as atividades. Ok? Alguém falou que está sem som, mas parece que está normal, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, ok. Professora, eu estou com algumas dificuldades, porém estou gostando muito dessa troca. Que ótimo. Dificuldade super normal. Todos nós temos dificuldades, né? Por isso que estamos aqui, né? Para irmos aprendendo, entendendo, nos letrando digitalmente, aprendendo sobre conceitos, entrando numa universidade, né? Para muitas pessoas é a primeira vez que estão numa universidade, para outras já é um segundo curso, um terceiro curso. Isso faz parte também, né? E mesmo alguém que já estudou na faculdade, na UENG, agora é um outro curso. Então, estamos todos aprendendo. Mariane, não se preocupe. Que bom que você está gostando do texto. Eu acho que a última mensagem é da Mariane, né? Então, já acho que eu li todas as mensagens aqui do chat. Estamos com 52 pessoas na sala. O que vocês acham? De abrir o microfone, abrir a câmera, falar um pouco para nós, ou sinalizar sobre essa disciplina. Teve algum aprendizado até agora? O que você destaca para quem já fez a primeira atividade, a segunda? Ou tem o fórum de apresentação, né? O que você sentiu quando se apresentou lá naquele fórum? E também leu sobre os colegas. Esther. Boa noite. Então, eu estou assim, com grande expectativa mesmo sobre a disciplina, porque a minha segunda graduação, né, formei recentemente em pedagogia no presencial da UENG, e lá tivemos uma das disciplinas introdutórias sobre tecnologia e educação. Então, assim, vimos alguns pontos que foram citados em alguns dos materiais que está disponível na tarefa da unidade 1, e aí me fez recordar algumas discussões que já tive com a turma, né, anterior. E o que me chamou... Acho que... Tá me ouvindo?
Falhou um pouco. Você falou assim, o que me chamou a atenção... Ah, ótimo. O que me chamou a atenção foi a questão que todos os materiais que foram disponibilizados lá, né, que eu fiz até a unidade 1, eles colocam os desafios apresentados, né, a questão da relação humana e do meio tecnológico, porém com o intuito de trazer isso mais perto, da gente aprender a lidar com isso e não afastar, sabe? Entre aspas, algumas pessoas, elas costumam, não sei se é a palavra correta, mas de vandalizar demais a questão tecnológica, colocar sempre como um inimigo. Mas, nesse caso, a gente precisa ter um olhar, porque os avanços, eles são constantes, né? Muitas coisas, elas são propícias mesmo para usar no ambiente educacional, permitem a gente ter muita autonomia e usar para vários objetivos diferentes, não só. Então, assim, é uma coisa muito ampla a ser discutida, e até então, assim, tô achando mega interessante, e é isso. Ah, que ótimo, adorei ouvir você. Quem mais quer trazer uma contribuição para a nossa aula? Ninguém levantou a mão? Eu continuo aqui falando sem parar? Não é possível. Emanuele. Boa Emanuele, noite. oi, boa noite. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu também sou ex-aluna da UENG, retornei agora, também fiz pedagogia. O maior desafio foi quando eu fui fazer a inscrição e a minha irmã disse, tenta. Eu falei, mas eu não sou nada tecnológica. Apesar de trabalhar na prefeitura de Nova Lima, e lá é tudo muito tecnológico. Nós tivemos que aprender assim... Como é que eu posso falar? Na marra. Mas eu vi que a gente também acaba com esse negócio ficando preguiçoso um pouco, né? Eu tenho 44 anos, a gente acha que a gente nunca vai aprender, que a gente vê os jovens muito tecnológicos, a gente acha que isso é coisa para a gente jovem, mas na verdade não é. Porque a tecnologia, de fato, ela é de suma importância, né? Nós estamos na era tecnológica. Aí me falaram assim, não, mas minha irmã falou, não, Manu, mas tenta, qualquer coisa você pede para eliminar algumas matérias. Eu cheguei a juntar os documentos para poder pedir a tecnologia, para poder pedir a questão da eliminar a matéria, e depois eu voltei atrás e falei assim, peraí, eu vou ficar 4 anos no curso, eu tenho pavor da tecnologia, até então eu tinha, né? Para mim era assustador. Eu vou estudar online, né? EAD. Como que eu vou eliminar algo da minha vida que se faz necessário? Ou é agora ou é nunca. Eu preciso, eu necessito. Então, não tem como eliminar isso da minha vida. Porque se já é importante, a tendência cada vez é só exigência ser mais e mais. Então, para mim, está sendo uma experiência incrível. Eu sou uma pessoa que o problema é que quando eu pego, eu vou pegando, eu vou empolgando, eu vou querendo fazer, eu sou muito proativa, eu sou muito ansiosa, e quanto mais eu leio, já tinha lido outras coisas da Magda Soares, porque já é minha 3ª graduação, eu tenho uma 2ª licenciatura em Educação Especial, e aí eu falei, gente, eu preciso. Então, assim, está sendo, mesmo sendo em AD, que eu gosto muito de coisa presencial, eu estou me sentindo, como é que eu posso falar, bem em casa. Eu não estou encontrando tanta dificuldade, mas acredito também por conta dos materiais. É claro que são inúmeros, tem horas que a gente acha que não vai dar conta, mas quando a gente pegar mesmo assim, né, acabo dando até um conselho assim, a questão mesmo de engatar assim no curso, a gente vai ver que não é só um bicho de 7 cabeças, que a gente tem que começar de fato a eliminar essas coisas na vida da gente. Então, eu não podia eliminar essa matéria, porque todas são importantes, e a tecnologia a gente precisa dela o tempo todo, inclusive até para as outras demais disciplinas. Então, eu, pelo menos, só tenho a agradecer. Para mim, está sendo uma experiência incrível. Completamente.
Muito bem, também adorei te ouvir. Então, tem muita gente aqui que já fez outra graduação e alguns estão na primeira graduação ou já fizeram outras, mas aí é a primeira à distância. E aí tudo tem desafios, né? No presencial tem desafios, na distância tem desafios, mas também tudo tem possibilidades. No presencial tem possibilidades, na distância tem possibilidades. E o importante é que vocês estão numa instituição de muita qualidade, uma instituição bem avaliada, uma instituição pública, gratuita e de qualidade. Então, podem ter certeza que toda a coordenação, a equipe que trabalha na plataforma Moodle, design instrucional, administrador da plataforma, outros design gráfico, vou falar um pouquinho depois desses atores aí, sujeitos, né? E docentes. Todos nós somos docentes na educação à distância, né? Uma equipe docente, né? Tutor é um docente, o design gráfico é um docente, porque ele tem que pensar num contexto mais amigável em relação à plataforma, quem administra a plataforma, o design instrucional. Então, é uma equipe docente grande para fazer esse curso funcionar. Patrícia, você levantou a mão? Sim, né? Boa noite, professora Juliana. Boa noite. Então, está chiando um pouco para mim, um chiado, mas vamos lá. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Está me vendo? Sim, sim, estou te vendo. Boa noite para todo mundo, para os intérpretes, para você. É a minha primeira graduação, sabe? Quando eu era jovem, eu tentei entrar na UENG, mas foi para um outro curso. Mas aí depois acabei me envolvendo com a Libras e fiz um cursinho básico só para aprender a me comunicar, assim, mas né, não tenho aquela fluência ainda não, tá? Aí, então, assim, estou gostando muito também do curso, desse começo, né? Tem pouco tempo que eu entrei, porque tem segunda chamada também, igual algumas pessoas aí falaram. E como a Emanuele falou, tem muita coisa que a gente acha que não vai dar conta, né? Pelo fato de ser digital, dessas tecnologias, muita coisa a gente ainda está aprendendo a usar, né? Mas assim, como ela mesma disse, a gente vai dar conta, né? Eu queria esclarecer uma dúvida durante o tempo que você estava falando. Você falou sobre a alfabetização e sobre o letramento, né? Então, eu queria saber se eu consegui entender direito o que você falou. Que a alfabetização é aprender a ler e escrever, e o letramento é quando a gente aprende a interpretar o que a gente está lendo, é isso? Pode começar desse conceito. Então, a alfabetização vem lá do alfabeto, né? É decifrar aquelas letras. Podemos colocar um primeiro conceito assim. Se você pesquisar os textos da professora Magda Soares, né? Saudosa Magda Soares, né? Uma mineira aqui bem de Minas Gerais, uma estudiosa da área da alfabetização e letramento, você vai encontrar outros conceitos mais complexos. Mas, para início de conversa, é isso. A alfabetização tem relação com o alfabeto, com decifrar essas letras, esse código, né, alfabeto. E o letramento, ele é um fenômeno. Ele é historicamente construído. Ele se dá de formas diferentes, em contextos diferentes. Então, o meu entendimento sobre o mundo, se eu nasci num grande centro urbano, às vezes é diferente do entendimento de uma pessoa que nasceu no campo, né? Então, a forma de ver o mundo,
a forma de interpretar os textos é diferente. Se eu nasci numa região, né, de periferia, a minha forma de ver o mundo é diferente de alguém que não nasceu na periferia, ou em periferias diferentes, ou em centros urbanos diferentes. Então, o letramento, ele é histórico, ele acontece ao longo do tempo. A gente muda, nem sabe aquele ditado assim, pau que nasce torto, morre torto? Um ditado mais ou menos assim. Então, não é assim. A gente nasce de um jeito e a gente vai se transformando ao longo do tempo. Claro que a gente tem que abrir a nossa mente, né, para as transformações. Então, o letramento é isso, é você entender a história, é você entender o contexto, você saber de onde você fala. A minha visão do mundo é de uma mulher que nasceu num bairro periférico de um grande centro urbano. Minha visão de mundo é de uma mulher, ou minha visão de um mundo é de um homem que nasceu no campo. Então, a forma de interpretar o mundo, o contexto, isso faz parte do letramento. É muito complexo o conceito, né? E ao longo do tempo, por exemplo, infelizmente, né, a questão da gente ter intérpretes de Libras em todos os eventos, em todos os locais, e todos nós sabermos Libras, né? É muito recente, né, essa necessidade de se buscar aprender Libras. Então, o nosso letramento hoje está no nosso entendimento que é importante saber Libras. O nosso pensamento hoje está importante, que a gente tem que estudar a história do nosso país, como ele foi constituído, a questão racial, a questão indígena, a questão da invasão dos brancos no continente americano. Então, mas isso há décadas atrás nem era estudado, né? Não tinha esse pensamento. Então, o letramento é você lê um texto, né? Você decifra aquele código alfabético e você interpreta. E essa interpretação, eu leio um texto, o mesmo texto, interpreto de uma forma. Uma outra pessoa pode ler o mesmo texto e interpretar de outra forma, de acordo com o contexto, com a vivência dela. Ela se identifica com aquele texto, ela até chora. Eu leio aquele texto, não faz nenhuma diferença na minha vida, é o mesmo texto. Então, o letramento tem a ver com isso, né? Diferentes letramentos ao longo do tempo, diferentes letramentos no nosso tempo. É historicamente construído, né? É um fenômeno plural. Então, tem que ler muito a Magda Soares para a gente entender sobre letramento e alfabetização. Mas você disse certinho, é isso mesmo. Eu só ampliei aqui o conceito na minha fala. Vou ter que familiarizar bastante com ele. Alguém mais levantou a mão? Obrigada. Patrícia, mas pode continuar falando também. Que bom que você abriu a câmera. Então, eu trouxe uma... Agora a gente está indo para 1 hora da nossa aula, né? Quase. Eu trouxe uma dinâmica para a gente fazer. E aí eu vou ver se vai dar certo, né? Não sei. Estou aprendendo aqui a ser professora de educação à distância, junto com vocês. Então, estamos aprendendo juntos. Vou compartilhar o slide. Vou explicar. Vou fechar o vídeo, tá? Acho que é a Graciele que tinha falado que quando fecha o vídeo, a transmissão fica melhor. É isso? Se todo mundo abrir o vídeo, às vezes carrega, né? Muita internet, mas de vez em quando é bom vocês abrirem. Abre, fecha. Tá bom. Para nos vermos um pouco. Okay. Então, a dinâmica que eu trouxe. Essa dinâmica, ela está dentro de uma metodologia que chama rotinas de pensamento. É uma metodologia que tem a intenção de tornar o pensamento visível.
Então, uma dinâmica aqui que ela tem um propósito da gente pensar e tornar esse pensamento visível. Ok? Então, nós vamos ler uma poesia. Vocês estão vendo a poesia aí no slide? Alguém pode abrir o microfone e falar? Sim, Na poesia? Sim, está aparecendo. Sim, tá aparecendo. Então, eu vou ler a poesia. Também estou vendo. Ótimo. É um pouco de poesia. Pelo correio se esperava algo novo para ler. Era o primeiro grande passo do nosso ensino EAD. Veio o rádio e levou muito mais conhecimento, abrangendo grande público, ouvindo ao mesmo momento. Para melhorar o ensino, surgiu então a TV, que além de narrar as lições, mostrava formas de como fazer. Hoje, com a internet, tudo está facilitado. Por mais longe que se possa estar, basta se Tá mudo. Eu acho que travou a internet, gente. conectar. E quem quiser aprender, citado. O autor é Valmir Salles Borges. Então, o primeiro passo dessa dinâmica é ler a poesia. Vou deixar aqui mais 1 minuto para vocês lerem, tá bom? Que aí é ler e pensar um pouquinho, né? Aí, se vocês quiserem dar print na tela, eu vou passar para o próximo slide. Ok? Então, agora é o roteiro, né? Para tornar o pensamento visível. Então, eu quero que vocês pensem no que vocês já estudaram nessa disciplina, ou mesmo fora da disciplina, o que vocês já estudaram que relacionam com essa disciplina. Quero que pensem na poesia. E aí você vai fazer uma interpretação dessa poesia. Você pode digitar no seu computador, pode anotar, ou fica no seu pensamento. Mas o exercício de escrever é bom. Então, o roteiro ele tem 3 fases. A primeira fase é a interpretação. Significado ou explicação geral, ou algum aspecto da poesia. Então, a primeira coisa, vocês vão tentar interpretar essa poesia. E aí, cada um vai interpretar de uma forma. Alguns vão concordar, outros vão discordar, outros tirariam um verso, acrescentariam outro. Então, é a fase da interpretação. Vocês não vão entregar nada, agora é só para vocês interpretarem, e nessa interpretação vocês podem relacionar com a disciplina, relacionar com a vida de vocês e relacionar com a poesia. Depois eu volto para a tela da poesia. A segunda fase é o argumento. Oi. Tá mostrando a poesia ainda. Você chegou a mudar o slide? Ah, não mudou de tela, não? Pois é, acontece isso, né? Que não muda a tela. Às vezes muda, às vezes não. E agora, mudou? Agora mudou. Então, o roteiro ele tem 3 fases. A primeira fase
Vou falar as 3 fases, vou ali buscar uma água enquanto vocês fazem essas fases. Pode ser só no pensamento, ou podem anotar, ou pode digitar. A primeira fase é a interpretação. Então, vocês vão interpretar a poesia, cada um à sua forma. A segunda fase do roteiro é argumento. O que você vê, o que você sente, o que você sabe sobre a sua interpretação. Então, argumento, né? Apresentar um argumento. Então, a primeira é a interpretação, a segunda é o argumento. Apresentar um argumento para embasar a sua interpretação, né? Você interpretou a poesia de uma forma, né? O que te fez te interpretar essa poesia dessa forma? É para você pensar, pode escrever aí do lado, né? Escrever para você mesmo. E aí tem a terceira fase, que é fazer uma pergunta relacionada à sua interpretação. Quando você leu essa poesia, o que você sentiu falta? O que não está explicado? Que novas questões sua interpretação levanta? Então, são 3 fases aí do roteiro. Aí, agora são 20h32, vou dar 3 minutos para vocês, até 20h33, para vocês escreverem, ou pode ser só pensar nessas 3 fases. Eu vou desligar meu microfone aqui, porque eu vou buscar uma água aqui para mim. Vou aproveitar, vou ler aqui um pouco o chat. Josélia, não, é para escrever só para você. Interpretar a poesia, pensar no argumento para essa interpretação, por que você interpretou dessa forma, e depois uma pergunta, né? O que falta nessa poesia? Que perguntas você faria para o autor? É um momento de reflexão. Aline e Cristiane, a tela da professora. Vocês não estão vendo o slide? É Aline e Cristiane? Foi isso? Conseguiram ver depois? Não, não consigo ver. Só na hora da poesia apareceu e depois desapareceu, ficou só a intérprete. E continuo vendo só a intérprete. Eu vou colocar de novo. Mas para alguns conseguem ver, outros não, né? Agora eu não estou mostrando mais, não, realmente. Quando eu comecei a falar, a Viviane escreveu um texto muito interessante aí
o chat. Eu vou compartilhar mais uma vez a poesia, uma vez a dinâmica. Espero que vocês vejam. Pode abrir o microfone e me falar. Aqui, a poesia, vocês estão vendo? Não, tá a orientação. Para mim deu certo. Agora eu estou vendo o vídeo. Estou vendo a poesia ou Não. orientação? Represente todas as discussões da disciplina. Ok. Assim, vocês veem a poesia agora? Agora sim. Fica Agora um sim. pouco menor, né? Mas aí vocês veem. É a poesia e o roteiro. Mas já deu tempo, né? Não estava aparecendo antes, agora tá. Vocês precisam de ler mais uma vez? Então, a poesia é a última vez que eu vou mostrar, tá bom? E agora, a última vez que eu vou mostrar o roteiro, que é interpretação, argumento e pergunta. São 3 passos do roteiro, que vocês vão escrever para vocês, ou vão pensar para vocês. Depois vai ter uma parte de tornar esse pensamento visível. Deixar mais 1 minuto. Agora eu vou passar para outro slide, que vocês vão acessar um link. Vou colocar o link no chat. Coloquei o link no chat. Todo mundo, eu não sei se todo mundo tem acesso ao chat. Aí vocês mandam nos grupos de WhatsApp, se não tiver acesso ao chat. Por favor. Porque aí está nas nossas limitações, né? Como eu disse, a educação à distância tem possibilidades e limitações. E aí nós vamos trabalhando com as possibilidades e as limitações. Então, coloquei um link no chat. Vocês vão clicar nesse link. Vai abrir uma plataforma, né, que chama Padlet. É bem interessante. Então, deixa eu abrir aqui. Vamos ver se... Vou copiar aqui e colar. Agora é a hora de tornar o pensamento visível. Só 1 minuto que eu vou compartilhar.
Então, pelo link, vocês chegam nessa tela. Nessa tela, que é o Padlet, vocês vão clicar no mais, tem um mais no canto superior, ó, no canto inferior direito, que aí abre uma canetinha. Aí vocês vão clicar e vão escrever um pequeno texto a partir da disciplina, da poesia, da vida de vocês em relação à disciplina, à poesia, o que vocês fizeram aí no roteiro, né? Interpretação, argumentação, pergunta. Vocês vão escrever um pequeno texto e publicar. E todo mundo vai ver esse texto. Vocês podem assinar ou não. Aí vocês podem ficar à vontade. Agora é o momento para vocês tornarem o pensamento de vocês visível. Agora são 20h42. Vou dar um tempo para vocês. Se alguém tiver alguma dificuldade, me diga, por favor. Aqui a gente vamos pensar até 20. Falei que era 20h42, né? Aquela hora. 5 minutos, né? Até 20h47. 5 minutos para vocês tornarem o pensamento visível. Aline, você pode escrever depois, tá bom? Salva o link. Depois você acessa no computador e escreve. Nazaré, primeiro eu passei uma poesia, depois tinha um roteiro com 3 passos, para vocês pensarem na poesia, na disciplina, no contexto de vocês. E agora você vai acessar o link que eu coloquei no chat. No canto... Fica muito... Oi? O sinal está ruim, mas agora eu estou ouvindo. Pode falar, por favor. No canto inferior direito, tem um sinal de mais que você vai clicar e vai escrever um pequeno texto sobre o que essa disciplina, essa poesia te faz pensar. É para tornar o pensamento visível. Aí eu escrevo e depois faz o quê? Salva, que aí nós vamos ver seu pensamento. Você acessou o link? Primeira coisa, eu vou compartilhar o link de novo. Você tem que acessar o link e chegar nessa tela. Nessa tela, você tem que chegar nessa tela. Nessa tela, no canto inferior direito, tem um sinal de mais. Você clica nesse sinal e vai aparecer uma tela para você escrever. E aí você vai escrever, né? Aí a proposta é tornar o pensamento visível. Os tutores podem escrever também. Fiquem à vontade. Não tem certo nem errado, não vale nota. É só uma experiência do pensar. E é uma experiência do desacelerar também.
Tá né? bom, Porque você tem que obrigada. parar, tem que pensar, você tem que desacelerar. Está aparecendo aqui, Aida, Mariane. Mais um minutinho para vocês. Vamos, gente, escrever. Exercitar o pensamento, a escrita. Mais um minuto. Eu vou voltar aqui no... Deixa eu ver se mais alguém escreveu no chat. As orientações estão gravadas, né? Depois vocês acessam no site, no canal do YouTube do curso, esta aula, e aí vocês acham as orientações. Vamos ver aí que nem poucas pessoas escreveram, nem somente 3 apareceram, 4. Ah, agora está aparecendo. Aí, está enchendo moral. Muito bem. O professor gosta disso, né? De aluno produzindo, movimentando, pensando, contribuindo. Aquele professor lá do século XIX, que falava o tempo todo, e o aluno só ouvia, precisamos mudar essa realidade, né? Um modelo de ensino que nasce lá no século XIX, né? Da sala de aula, as carteiras enfileiradas, o professor detentor de todo o conhecimento, que fala o tempo todo, os alunos que só ouvem. Então, esse modelo aí precisa sofrer transformações, né? Não existe aluno passivo, né? Todos são ativos, todos estão pensando. Se seu aluno está dormindo lá na sua aula, mesmo assim, ele não é passivo. Ele está ali pensando alguma coisa. Isso, gente, é porque aqui eu vejo que tem 7 pessoas digitando. Aí eu estou esperando um pouquinho. Aparece para mim que agora tem 5 pessoas digitando. 4. Voltou para 5. Mas é essa a dinâmica. E esse link, ele vai ficar aberto. Vocês podem escrever depois, vocês podem consultar e ver o que os colegas escreveram. Mas aí a ideia da dinâmica é que a gente interaja um pouco, né? Eu pedi para vocês falarem, abrirem as câmeras, os microfones, para vocês falarem um pouco. Agora vocês estão tornando o pensamento visível por meio dessa atividade. E depois eu vou ler cada um com calma, né? Agora eu não estou olhando só por alto, né? Vocês falaram da poesia, de EAD, de educação à distância, de tecnologia. Professor, Oi. é Patrícia. Oi, Patrícia. O som aqui para mim, ele está saindo muito ruim, muito alterado, como se estivesse em câmera lenta, como se estivesse assim devagar, né? A rotação baixa. A minha fala. Você pode repetir, por favor, como eu faço?
escrever lá nesse... Eu vou no link e acesso aonde para poder escrever? Eu não ouvi. Você pode falar de novo? Sim, o som, você falando, o som para mim está muito ruim. Aí eu queria saber se você pode repetir como eu faço. Eu acesso o link e aí abre aquela tela com aquela paisagem e onde que eu vou para poder... No canto inferior direito, no canto inferior direito aparece um sinal de mais. Ah, tá bom. Obrigada. Eu vou mudar aqui de lugar, porque parece que a minha internet está ruim, né? Vamos ver se melhora aqui. Conseguiu, Patrícia, achar o sinal de mais no canto superior, no canto inferior direito? Eu achei que eu já assunto, né? Aí eu só isso aqui. Isso, aí você vai escrever o assunto. É isso mesmo, então você achou. E vai escrever um pouco. Então, é essa atividade, para tornar o pensamento visível, para vocês pensarem um pouco e escrever sobre o que vocês pensaram. Porque vocês são alunos que participam do processo. Ok? E aí, eu tenho mais alguns slides aqui para a nossa última meia hora de aula, que é de 19h30 às 21h30. Eu acho que não tem... Eu consigo comentar embaixo, não aparece para vocês, não? Adicionar um comentário. Eu li aqui no chat que alguém perguntou se é possível comentar. Para mim, eu consigo comentar. Embaixo tem assim, adicionar um comentário. Mas eu não sei se está diferente para vocês. Ah, sim, né? Viu aqui? Então, vou continuar. Então, encerrando essa atividade, o link está aberto. Vocês podem ir contribuir agora, amanhã. Aceito contribuições. Então, já partindo para a nossa última meia hora de aula, agora tem a questão de saber se os slides estão passando ou não. Quem pode abrir o microfone e me dizer se está passando? Sim, estão passando. Ah, ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Falar mais de educação à distância, né? Que é o tema da disciplina. Então, precisa ter formação docente para educação à distância. Acontece uma meta-formação, né? Uma grande formação. É um trabalho muito colaborativo, porque precisa ter uma plataforma virtual. Essa plataforma precisa ser o mais amigável possível, então precisa de designers para trabalhar nessa plataforma. A gente ainda utiliza os mesmos conteúdos do presencial, né, e transporta para o à distância. Não é o ideal, né? O ideal seria criar materiais específicos para a educação à distância, mas estamos evoluindo, né, aos poucos. E esse trabalho, né, ele é compartilhado, ele acontece, né, coordenação do curso, secretaria, tutores, professores, designers, todo mundo nessa plataforma, alunos, então acontece uma polidocência. E
E a gente tem um conceito de pedagogia da previsão, né? Porque eu tenho que prever a disciplina toda, colocar no Moodle toda a disciplina, organizar toda a disciplina de uma vez só. Então, a gente tem esse conceito também, né? O Daniel Mil que traz esse conceito, né? De pedagogia da previsão. Polidocência, né? É um conceito que a Maria Luísa Belloni traz para a gente, que é um conceito de trabalho coletivo. Todavia, podem ser percebidas algumas distinções sutis, né? Como a necessidade de enfocar o grupo de trabalhadores que desempenham o papel de docente. O conceito de polidocência não se refere a qualquer coletivo de trabalhadores, mas ao coletivo de trabalhadores que, mesmo com formação e funções diversas, olha que importante, mesmo com formação e funções diversas, é responsável pelo processo de ensino-aprendizagem. Então, profissionais diversos, com formações diversas, é responsável pelo processo de ensino-aprendizagem na EAD. Então, tem a pessoa que cria o material, tem a pessoa que coloca esse material na plataforma, tem a pessoa que tenta, né, deixar a plataforma o mais amigável possível, tem o tutor que acompanha vocês mais de perto, tem o professor que pensa no conteúdo, tem a coordenação de curso que conversa com vocês pela plataforma, a secretaria conversa com vocês pela plataforma, e assim seguimos. Alguns atores, né? Alguns trabalhadores dessa equipe EAD. Então, alunos, né? Tem aluno, não tem o curso. Então, alunos, tutores, apoio técnico administrativo. Vocês sabem que esse curso, ele é da Faculdade de Educação. A Faculdade de Educação que pensa o curso, os conteúdos, que planeja esse curso. Mas aí, nos municípios, vocês têm os polos de apoio presencial. Então, cada um de vocês, quando fez a inscrição no curso, se inscreveu em um polo. Então, nesse polo tem um espaço físico, um computador, com sala, que vocês podem ir lá conversar com o coordenador de polo e usar esse espaço para estudo. Aí tem o apoio administrativo lá no polo, tem o apoio administrativo na Faculdade de Educação, tem o professor conteudista, tem o professor formador, tem a equipe multidisciplinar, né, que são os designers, os outros técnicos. Então, é uma grande equipe na EAD trabalhando para o curso acontecer. E todos, né, trabalhando na plataforma virtual. Mas alguns desses atores, né, trabalhadores, design, diagramador, ilustrador, escritor, autor. Ai, desculpa, gente. Quem é o docente na EAD, hein? Quem? Quem é o docente na EAD? É uma pergunta para vocês pensarem também. Acabei de falar, né? Da polidocência na EAD. Todos os professores, né? Toda a equipe. Toda a equipe, né? Isso mesmo. Todos trabalhando na plataforma para deixar ela o mais amigável possível. E aí, falar um pouco aqui nos últimos minutos da atividade, né? Então, das atividades, aqui as referências para essa aula. E aí eu termino os slides, depois tem uma questão de plágio aqui, eu falo no final. Então, né? Eu vou adiar as atividades para 31 de dezembro, todas elas. Já falei isso no início. A última atividade que vocês têm que fazer é um blog.
Nós não vamos ter mais esse encontro síncrono, né? Porque foram previstos 2 encontros síncronos para a disciplina e hoje é o segundo. Mas qualquer dúvida, vocês... Inclusive, até estou lendo aqui que o Daniel escreveu, né? Vocês podem me mandar mensagem pelo próprio Moodle, pelo Teams, pelo e-mail. E aí eu vou falar um pouco das atividades, sim, Daniel. Só vou dar uma lidinha aqui no chat. Acho que é só isso, né? O Daniel fala, pergunta sobre as atividades. Ok, então vamos lá no Moodle. No Moodle, o que nós temos nessa disciplina? Então, hoje é o nosso último encontro síncrono, né? Agora, nossas conversas vão ser assíncronas. Então, na disciplina, vocês precisam acessar o perfil de vocês, né? Colocar uma foto ou uma imagem, mostrar que vocês estão no Moodle. Pode ser uma foto de vocês ou uma imagem que vocês acharem interessante, né? Se não quiser colocar foto. Mas mostrar que vocês fizeram alguns cliques no Moodle. É uma atividade. Deixa eu ir passando aqui para eu ir uma por uma. A outra atividade é vocês se apresentarem, né? Foi a primeira disciplina aberta. Então, tem esse fórum de apresentação. Então, vocês precisam acessar esse fórum e se apresentarem. Atividades super tranquilas. Não tem certo nem errado. Aí, depois tem uma atividade, que é um outro fórum, mais relacionado aos conteúdos. Aí, vocês precisam ler os textos, assistir às aulas gravadas ou ao vivo, né? Quem já assistiu. Quem não assistiu, assistir às aulas gravadas. E participar do fórum de discussão, que tem uma questão bem simples, né? É para vocês falarem sobre educação à distância. O que vocês entenderam, né, depois desse estudo realizado? O que vocês compreenderam, né? Os tutores vão avaliar a participação de vocês, o esforço. Vocês demonstram nesse fórum que leram, que estudaram, né, as disciplinas. Aproveita o fórum para interagir com os colegas. É isso, a ideia do fórum é vocês pensarem e escreverem sobre educação à distância. Qual é a próxima atividade? Vamos lá. É um questionário. Questionário bem tranquilo também. Essa disciplina está muito mamão com açúcar, né? Muito fácil. Um questionário que vocês vão ler os textos e aí vão responder o questionário. Não tem tempo, façam o questionário devagar, pensem antes de responder, e aí vocês vão responder o questionário gera uma nota automática. Já os fóruns e a edição do perfil, o tutor vai atribuir uma nota aí para vocês. Mas o questionário gera uma nota automaticamente. E aí vem a unidade 3, né, que é o blog, que eu deixei para vocês alguns blogs para vocês consultarem, ver de exemplo. E aí eu deixei uma sugestão de plataforma. Mas se vocês conhecerem outra plataforma para produzir o blog, não tem problema. Eu deixei uma plataforma mais simples para vocês. Tem o tutorial do blog, aí vocês têm que sentar, né, gente? Tem que sentar, tem que baixar o tutorial, tem que ler o tutorial, e aí vai seguindo passo a passo. Até vou abrir o tutorial aqui. Aí eu
eu indiquei a criação do blog no site Blogger. E lá no tutorial tem o link. Agora, se você tem mais familiaridade com outra plataforma de criar blog, não tem problema. Mas é que o Blogger é muito simples, então por isso eu estou sugerindo. E olha que legal, vocês vão ter um blog, né, depois dessa disciplina, aí vocês podem divulgar o link. Então, lá tem um tutorial, né? Você vai acessar o site, vai fazer um login em alguma conta Google e vai criar o blog. E aí eu fui fazendo os prints de cada tela. Porque aí eu não sei agora se vale a pena, né? Eu ler cada print, Só um minutinho aqui que eu baixei. Posso até aumentar aqui. Mas é isso, ó, baixando o tutorial não tem erro. No tutorial tem passo 1, acesse o site. Passo 2, faça o login na conta do Gmail, né, do Google. Depois clique em criar blog. Aí você será direcionado para outra página. Aí você vai criar um título. Fique à vontade. É um blog sobre plantar árvores. É o título do seu blog. Plante uma árvore. É um blog sobre aprenda Libras. Pense um título. Como é importante aprender Libras. É um blog sobre culinária. Pensa num título. Porque o objetivo da disciplina é vocês ficarem mais familiarizados com a tecnologia. Então, vocês, nesse exercício, vocês vão estar se familiarizando com algumas tecnologias. É um blog para falar de educação à distância. É um blog para falar de viagens, né? Quem aí viaja muito? Faz um blog aí, dá dicas de viagem para gente. Segue para a próxima página. Aí, então, como o site é bem fácil, o próprio blog vai indicando títulos, né? Endereço eletrônico, aí vocês vão salvando. Clique em nova postagem, aí você vai fazer, eu estou pedindo uma postagem. Uma postagem é suficiente, mas podem fazer várias. Então, se o título do seu blog é sobre viagem, você vai fazer uma postagem sobre uma viagem. Se é sobre a importância de aprender Libras, você vai fazer uma postagem sobre Libras. Se seu blog é sobre culinária, você vai fazer uma postagem sobre culinária. Então, clique em nova postagem. Aí, tem que ter um título. Aí, o blog, gente, tem que ser atrativo, né? Aí tem que ter uma imagem para ilustrar. Tem que ter um texto chamativo. Tem que ter um ponto de exclamação. Então, tem vários blogs que eu indiquei para vocês terem ideias. E aí só precisa ter cuidado com os direitos autorais e com imagens de pessoas, né? Muito cuidado. Então, divulgar a imagem de pessoas na internet, cuidado com isso. Tem que pedir autorização. Se a foto tem direito autoral, tem que pedir autorização. Então, use uma foto que vocês mesmos tiraram, procura fotos em domínio público para não comprometer vocês. Insira links. Então, aprenda sobre Libras. Alguém disse que se inscreveu no curso de Libras? Coloca o link lá para a gente se inscrever também. Coloque links de páginas interessantes sobre Libras, que a gente pode clicar lá e aprender. É sobre culinária, coloca links para a gente aprender mais sobre aquela receita. Muito importante revisar o que escreveu, né? Revisar umas 3 vezes o que escreveu, a pontuação, as letras maiúsculas, os parágrafos, né? Vamos seguir a língua portuguesa. E depois professora, publicar. Oi. A Andréia, ela perguntou se pode ser feita a imagem através de IA.
Pode, né? Aí você escreve lá, entre parênteses, que foi produzida por meio de IA. A Márcia escreveu assim: estou com problema no som. Quando você estava falando, estava com bastante ruído. Melhorou? Estou com problemas no som. Mas vocês entenderam o que eu falei? Para mim aqui estava claro. Ok. Não, professora, boa noite. Ela quis dizer que quem estava com problema no som era a Patrícia, que realmente estava chiando a fala da Patrícia. A sua tá legal. Ok. Eu acho que li o chat todo. Se eu não tiver respondido alguma coisa no chat, vou desligar os microfones, porque tem um ruído mesmo. Então, eu acredito que eu respondi tudo que está no chat. Se eu não tiver respondido, pode usar a fonte de revista. Aí escreve a fonte lá, né? Qual revista? É o blog individual. E se eu não tiver respondido alguma pergunta, vocês podem se ajudar, né? Mas é individual. Agora, se ajudar, claro que vocês podem. Pedir dica para o colega. Fiquem à vontade para ajudarem uns aos outros, né? Inclusive, isso é muito importante no curso, né? São 4 anos de curso. Criar esse vínculo aí, esse compartilhamento muito importante. Mas aí cada um vai fazer seu blog. E quanto às referências bibliográficas? Pode trazer as referências bibliográficas. O blog, deixa eu ver, eu não deixei um lugar, porque o blog, ele cria um link. E lá no Moodle, eu acho que eu coloquei um espaço. Se eu não tiver colocado, tem que fazer isso, um espaço para vocês postarem o link. Deixa eu olhar aqui. Tem um fórum, link 3, fórum exclusivo. Aí vocês vão abrir esse fórum. As pessoas já estão postando. Vão abrir o fórum que chama link 3, fórum exclusivo para postagem do link do blog. E Professora vão Juliana. Colocar o link lá no fórum. É isso. E aí nós vamos clicar nesse link e ver o blog de vocês. Sim, pode falar. O tutor Fabrício, uma dúvida aqui que surgiu é porque você acabou de comentar que é para ser elaborado individualmente, né? Mas no Sim. enunciado do fórum para postagem do link, está escrito que se o blog for elaborado em grupo, todos os membros do grupo devem comentar e indicar a sua participação na construção. Ai, Aí, no meu caso, Deus. pode ou não pode? Fiquei com essa dúvida agora. Realmente eu... Então, né, vou voltar atrás aqui, né? Como eu já escrevi, então pode. Ok, Então, obrigado. ok. Porque às vezes eu pensei de uma forma e na hora de escrever no fórum eu mudei de ideia. Mas é isso, então pode ser em grupo, né? Então, retificando a minha fala, desculpa, pode ser em grupo. Só que aí todos têm que comentar, porque o tutor ele consegue atribuir a nota por comentário. Então, se o blog foi feito por 3 pessoas, os 3 têm que ir lá no fórum e fazer um comentário. Porque aí a nota é por comentário. E aí explica, né? Ok? Valeu, Fabrício. Ok, obrigado, professora.
Professora, esse blog já está lá na unidade 3? Não, você vai construir o blog. Tá, Na mas unidade 3, vou compartilhar aqui a unidade 3. Só um minutinho. eu estou perguntando pelo seguinte, porque eu terminei a unidade 1 agora. Eu não estou nem na 2 e o pessoal já está lá no 3. É. Misericórdia. É cada um no seu tempo, né? Aí você vai ter até 31 de dezembro, né? Eu vou adiar tudo para até 31 de dezembro. Não, mas é porque eu entrei, foi dia 20 agora, na outra semana. Mas vai dar tempo, até dia 31 vai dar tempo. Você fez a unidade 1, né? É. Agora até o dia... Aí você se organiza, né? Até o dia 13 você faz a unidade 2. E até Mas o tem dia outras 20, matérias também, né? até o dia 20 você faz a unidade 3. São 4 matérias, né? Mas a cada 10 dias você faz a unidade 1 de cada uma. Aí mais 10 dias a unidade, que todas têm 3 unidades. A unidade 2 de cada uma. Mais 10 dias a unidade 3 de cada uma. Tem que se organizar bem, mas vai dar tempo. E eu tive que falar do blog hoje, porque é a última aula síncrona, né? Que são só 2 por disciplina. Mas aí nós vamos conversar de forma assíncrona. Vocês vão escrever para mim no Moodle, vão escrever para mim por e-mail, pelo Teams também é possível. E aí eu vou tirando as dúvidas por meio da escrita. Tudo bem assim? A gente tem mais 12 minutos de aula para eu tirar dúvidas de vocês. E se alguém quiser fazer algum comentário, abrir a câmera, né? Para a gente se ver um pouco. Sinalizar. Podemos aproveitar esses últimos minutos para nos conhecermos melhor. Andréia, eu só posso falar da minha disciplina. Na minha disciplina, todas as atividades eu vou adiar até 31/12. Aí, em cada aula síncrona, ou por meio de mensagens, vocês podem perguntar para cada professor. Ok? Fabrício. Só gostaria de tirar uma dúvida, porque eu perguntei para os alunos lá de Poços de Caldas quem são os alunos surdos da turma. E aqui, presente, tem algum surdo agora? E de Poços de Caldas tem algum? Acredito que não, né? Ninguém se manifestou. Ok. É só para saber mesmo se tem algum surdo acompanhando aí no momento. Obrigado. As ordens. Paulo Henrique, você é de BH e você é surdo. É isso? Você quer abrir a câmera, conversar? Ah, abriu? Não, né? Podem fazer temas diversos. De qualquer maneira, vamos aprender, né? Sobre viagem, sobre culinária, sobre educação ambiental, sobre educação de surdos, sobre educação infantil, o que mais? Quais outros temas? Sobre tecnologias. Eu acho que se for para educação na área de tecnologia, EAD,
Fica mais fácil, porque a gente já leu bastante coisa, né, da sua unidade, aí fica mais... Eu acho que caminha Isso. melhor, né? Tem que juntar o útil ao agradável, né? É. Tem que aproveitar a disciplina. Então, estou à disposição Professora. aí mais alguns minutos. Oi, pode falar. Cristiane, eu preenchi no Liceu, é esse o nome? No Liceu é o sistema que você utilizou para fazer matrícula, né? Você inseriu Sim. seus Aí documentos. tem um cadastro lá, né? Tem dados profissionais, dados pessoais. Sim. Eu preenchi tudo aquilo e coloquei minha foto ali. Na plataforma do Moodle, tem também para colocar a foto, eu não consigo. Não consegue? Vou te mostrar. Não sei como. Vou te mostrar como é que aparece para mim, né? Eu perguntei na secretaria aqui do Polo de Poços de Caldas e a moça também não conseguiu me responder isso. Ok, então aqui é o Moodle, né? Certo. No canto superior direito aparece meu nome, eu acho que deve aparecer o seu. Sim, sim. Aí tem uma setinha. Aí você clica. Certo, modificar perfil. Tem modificar para. Tem modificar perfil. Aham. Aí você vai colocar. Aí tem imagem do usuário. Isso. Nova imagem. Sim. Arquivo. Aí você tem que ter uma foto salva no seu computador, né? Aí o que acontece? Quando eu clico nessa imagem aí que está o rosto da senhora, quando eu clico aí, aparece selecionar. E aí eu clico no selecionar, não sai do selecionar, não abre arquivo nenhum, não abre opção nenhuma para mim. E tem uma outra aluna da UENG, que eu peço ajuda para ela, ela trabalha comigo, o dela aparece a opção de puxar do arquivo. E o meu não. Ai, meu Deus. Faz o seguinte, então, salva sua foto na área de trabalho e aí você arrasta. Ah, tá certo. Acho que aí vai dar. Talvez Tá bom, também é o modo como ela está salvando a foto. Se for JPG, PNG, ele também não busca porque o tamanho não cabe. Mas não aparece a opção. Tenta arrastar, então, né? Você pega uma foto da área de trabalho e arrasta. Tá bom. Se você não conseguir de forma alguma, você avisa o tutor, né? Para você não ser penalizada. Você é de qual polo? Poços de Caldas. Ah, então, o Fabrício já está aí. Tá bom. Aí, se você realmente não conseguir, explica para o Fabrício, para ele não... Que aí ele atribui sua nota a si mesmo, né? Mas explica para ele, né? Tá bom, então. Muito obrigada. Ô, Cristiane, se você não conseguir, pode me mandar e-mail lá que eu te respondo, tá bom? Tá bom, Fabrício. Obrigada. Deixa eu ver o chat. Então, já caminhamos para o encerramento. Não estou vendo nenhuma novidade no chat, não tem nenhuma mão levantada. Quem agora vai abrir a câmera, pelo menos para dar um tchauzinho? Vou parar a gravação, inclusive. Parar a gravação.